Então hoje nós estamos dando início aqui, né, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho aqui da nossa reforma protestante, né? E o nosso papel aqui vai ser falar só um pouco, né? A gente não tem muito tempo para falar, mas que os irmãos saiam daqui entendendo um pouquinho que foi os 5 pilares da reforma, né? O que fez a gente ser evangélico hoje, né? Hoje você não é evangélico porque tem um motivo para você ser evangélico cristão protestante, né? Como nós somos chamados, né? Tem um motivo para você hoje não ser católico. Então, apesar de nós servirmos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas nós servimos de forma diferente, porque lá atrás teve uma reforma. E essa reforma, querido, não foi uma revolução, né? Os caras chegaram do nada e decidiram, vamos mudar tudo. Não foi uma revolução, foi voltar à essência do Evangelho de Cristo. Porque chegou um período da história que estava tudo distorcido, tudo contrário. Então, Deus levanta um homem para dar início à reforma protestante. Então, né, Deus levanta Martinho Lutero. E no século XVI, né, a igreja vivia em trevas espirituais, né? O povo não tinha acesso à Bíblia. O povo não tinha acesso à Bíblia. Então, esse era um ponto importante. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Essa palavra que hoje você tem na mão aí, o povo não tinha. Quem tinha somente era o clero daquela época, né? O Papa e os padres. Então, e a Bíblia era toda em latim. Então, mesmo assim, o povo não entendia, porque não sabia. Então, ficava só na mão dele, né? O que valia era a palavra do Papa, né? Dos concílios e das tradições humanas, né? Foi nesse contexto que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Foi nesse contexto, nesse mundo de trevas espirituais, querido. Então, e eu pensando, né, meditando nessa palavra, hoje nós vamos falar sola escritura, que é somente a palavra, somente a escritura. Hoje nós temos a Bíblia, temos acesso, temos celular, tem Bíblia. E o que é que acontece hoje? Muitas pessoas não leem. Muitas pessoas não dão valor. Então, hoje a gente precisa fazer uma reforma dentro do nosso meio, para voltar à origem também, a dar valor às coisas que eram necessárias, que são necessárias para a nossa fé, né? Principalmente a palavra de Deus. Então, Lutero era um monge estudioso, religioso, mas a sua alma vivia angustiada porque não encontrava paz. Ele tentava se justificar por obras, jejuns, penitências. Irmão, pensa num homem angustiado. Era Lutero. Então, conta a história, né, que Lutero, ele se confessava todos os dias. Todos os dias Lutero ia lá se confessar. E o Papa não aguentava mais ouvir as balelas de Lutero. E falou para ele assim, Lutero, você só volta aqui quando tiver um pecado para confessar. Mas a alma dele angustiada, ele voltava lá no outro dia para se confessar novamente. Então, né, alguns tratam Lutero até como um louco, porque ele se mutilava realmente, né? Então esse era Lutero, mas foi o homem que Deus usou para dar início a essa reforma, para dar início ao que nós somos hoje. Foi esse homem, né? E certo dia, né, Lutero, lendo a palavra de Deus, ele encontrou lá em Romanos 1,17 o seguinte texto: o justo viverá pela fé. Lutero leu essa palavra. Foi como se uma porta se abrisse diante dos seus olhos. Ele entendeu que a autoridade final é a Escritura e é que a salvação está em Cristo, querido. Então, quando Lutero leu esse versículo, o justo viverá pela fé,
tudo aquilo que ele viu que estava acontecendo dentro da igreja era contrário à palavra. Porque o que a igreja estava vivendo até esse período? Bom, você entende uma coisa, a gente tem que olhar, para a gente entender a Escritura, a gente tem que entender a história, a gente tem que conhecer a nossa história. Então a gente não está aqui falando sobre a reforma só para apresentar a reforma para você. É para você entender de onde você veio, aonde você vai chegar e o que aconteceu na nossa trajetória cristã. A igreja, ela vivia um período de perseguição. E chegou um certo momento que o cristianismo, irmãos, ele virou a religião oficial do Império Romano. Isso foi bom? Foi bom, porque a igreja parou de ser perseguida. Porque até esse ponto, eles eram enforcados, eram queimados, eram perseguidos, tacados em prisões. Então a perseguição cessou, mas até a perseguição ela contribuiu para o crescimento do evangelho, para espalhar o povo de Deus sobre a terra, porque aquele povo fugindo da perseguição, aonde eles iam, pregavam o evangelho e ali a palavra de Deus era pregada e vidas eram salvas. Então até esse ponto a perseguição contribuiu para o crescimento do evangelho. Só que desse ponto para cá a perseguição cessou. O evangelho, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Só que quando isso aconteceu, irmão, também entrou a política dentro da igreja. E com a política também entrou as heresias, entrou a disputa por poder, porque a igreja detinha um poder. Então a palavra de Deus ela foi ficando de lado, ela foi sendo moldada àquilo que o pessoal queria. Então chegou um momento que Lutero se revoltou quando ele leu esse versículo, porque se você pecasse, o que a igreja estava fazendo? Não, você paga uma indulgência, o seu pecado está perdoado. Você quer ir para o céu, você paga, você garante a salvação. Então a igreja estava vendendo o perdão e a salvação. E Lutero, ele vai bater de contra isso, quando ele vai fixar lá as suas 95 teses na porta da igreja. Todos os pontos que ele combatia contra, baseado na palavra de Deus, querido. Então, para não ficar só nas minhas palavras, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa é a palavra de Deus. Ela é apta para tudo. Tudo que você precisa está dentro da palavra de Deus. Por isso que nós voltamos, um dos pilares é somente a Escritura. Somente a Escritura, porque tudo que você precisa está na palavra. Se você ouviu uma coisa que vai de contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, querido. Seja pregador, seja pastor, seja qualquer um. Se falou algo que não está na palavra, fique com a palavra de Deus. Então, a reforma protestante, como eu falei, deu início lá no século XVI, foi um divisor de águas na história da igreja. O ponto de partida foi a convicção de que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia, querido, é a nossa fonte de fé e a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A gente não pode se basear em outras coisas, a gente não pode se basear em doutrina do homem.
é a palavra. Mas isso não vem dizer que a gente não deva respeitar a doutrina de cada igreja. Entendeu? Porque você pode ir em outra igreja ter uma doutrina lá. E às vezes não vai estar na palavra aquela doutrina. Se você não concorda, se retire. Mas fique com a palavra. Não desrespeite ninguém por causa de doutrina humana. Martinho Lutero, né? Esse monge agostiniano encontrou na palavra da verdade da salvação pela fé. Ele se levantou contra os abusos da Igreja Católica, com a venda de indulgências, e fixou as suas 95 teses em 1517, irmão. 1517. Ele fixou lá suas 95 teses. Um dos seus maiores legados foi o grito de que? Obrigado, filha. A Escritura é suficiente e autoritativa. Ele deixou esse legado, querido. A Escritura é suficiente e autoritativa. Não tem outra autoridade a não ser a palavra de Deus. Então, né, o contexto histórico desse, né, era a igreja medieval. A Bíblia era proibida ao povo. A Bíblia era proibida ao povo, como eu falei. Somente o clero tinha acesso. A Bíblia era em latim. Tradições, dogmas e bulas papais tinham mais autoridade que a Escritura. Então, né, as coisas tinham mais autoridade. Como o povo não conhecia, aquilo que o Papa falava era verdade, e era a verdade de Deus para o povo. Porque o povo não tinha acesso à Escritura. Então, né, a luta de Lutero. Lutero, ele buscava paz para a sua alma através das penitências, jejuns e boas obras, mas não encontrava descanso. E como eu li, né, seus olhos se abriram quando ele leu Romanos 1,17. E qual foi o impacto? Qual foi o impacto disso para nós? Qual foi o impacto da reforma, né? O que aconteceu depois da reforma? Então Lutero, ele se revoltou e saiu da Igreja Católica. Olha, que entenda uma coisa aqui. Lutero não queria criar outra religião. Lutero queria que a Igreja Católica se acertasse diante da palavra de Deus. Porque só existia uma igreja, era a Igreja Católica. Então, a revolta dele não foi para criar outra igreja, né? Foi para que a igreja se voltasse para a palavra, para que a igreja abandonasse aquilo que estava fazendo de errado. Isso lá atrás, não. E hoje, isso acontece no nosso meio. Sabe por quê? Hoje você vê líderes religiosos, evangélicos, protestantes. O cara briga dentro da igreja, ele sai da igreja, ele vai ali e abre outra igreja. Igreja é fruto de divisão, esse senhor. Igreja é fruto de coisas erradas. Então por isso que eu brinquei que às vezes a gente precisa de outra reforma para voltar à base. Então isso acontece no nosso meio. Então, né, o que Lutero fez? Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Então ele deu acesso ao povo à palavra de Deus. Agora o povo poderia ler a palavra, porque a palavra estava traduzida para o alemão. A quebra do domínio da tradição sobre a fé e a restauração da centralidade da palavra no culto e na vida cristã, querido. A centralidade da palavra. A nossa vida, o centro da nossa vida tem que ser guiado pela palavra de Deus. E o culto também. Então por que o culto é importante ser pregado à palavra? Porque é a palavra de Deus, querido. Hoje as pessoas vão atrás de revelação, vão atrás de milagre, mas a revelação de Deus está aqui na palavra. Você quer conhecer a Deus, quer conhecer a Cristo, leia a palavra, está tudo aqui. Então nós precisamos voltar a isso. Hoje nós vemos culto que acontece tudo, menos a leitura da palavra. E isso no nosso meio.
Então, somente a Escritura é inspirada, né? Como nós lemos lá em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque tem alguns estudiosos aí, irmãos, que vai dizer assim: a Bíblia, ela foi escrita por homens. A Bíblia tem erro. Ela até contém a palavra de Deus. Algumas coisas ali é a palavra de Deus, mas nem tudo. Mas não, irmão. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus usou homens, sim, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a tua palavra. Você pode estudar a palavra, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Não tem nada desconexo. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê e tudo está ligado a Cristo. Tem pessoas que falam que o Novo Testamento não serve. Não serve. A palavra de Deus é uma só. Ela não é dividida entre velho e novo, não. É a palavra. Nós temos duas alianças, sim, mas toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Somente a Escritura é suficiente. Tudo que precisamos saber para a salvação e vida cristã está na Bíblia. Não precisamos de revelações adicionais, nem de tradições humanas, querido. Então, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. Hoje nós temos livros, temos comentários bíblicos, temos seminários teológicos, temos tudo, querido. Tudo isso vai ajudar na compreensão da palavra de Deus. É importante você ler um livro que vai te ajudar? É sim. Mas a tua base tem que ser a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra de Deus para ler um livro. Leia o livro, mas leia a palavra de Deus. Medite na palavra, querido. Então, as pessoas querem ouvir revelações, quer que o pregador fale aquilo que ele deve fazer, mas a pessoa não busca na palavra aquilo que Deus está falando para ela. Hoje, quantas pessoas, querido? Eu estava lembrando, né? Assim, quando eu cheguei, né, para a igreja, comecei a caminhar, e uma das coisas que eu mais escutava, assim que eu cheguei há 20 e poucos anos atrás, Renê, lá em 2000, é que os batistas estudavam muito a palavra de Deus. Os batistas tinham a palavra de Deus, davam valor à palavra de Deus. Era isso que eu escutava. Só que no meio da caminhada, eu fui olhando e as coisas não eram bem assim. Eu não fui vendo aquilo que era falado. Possa ser que no passado foi. Mas desde que eu entrei, e aquilo que eu fui vendo, principalmente na minha geração, foi o abandono da palavra de Deus. E isso não vem só do povo de Deus. Hoje nós vivemos uma geração que não gosta de ler. A nossa geração, ela não gosta de ler. Isso é um perigo. Então, por a nossa geração não gostar de ler, ela não lê a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus. Ainda usa a desculpa assim: eu vou ler para quê? Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Mas para você entender, você tem que ler. Você só vai entender se você ler. Irmão, Deus, Ele é tão misericordioso conosco, querido, que quando nós pedimos entendimento da palavra, e se nós lemos a palavra, Ele vai fazer a gente entender, querido. Assim como Lutero leu uma passagem bíblica e deu início a essa reforma. E a reforma, querido, ela foi o segundo marco mais importante da história cristã depois do dia de Pentecostes. Foi a reforma protestante. Então, hoje nós vivemos uma geração que não gosta de ler a palavra de Deus. Eu sempre falo isso aqui. Eu não gosto de ler também, não.
Eu não gosto. Mas eu leio. Eu entendo que eu tenho que ler. Hoje eu estou na posição que eu tenho que ler muito. Eu estou estudando, eu tenho que ler livros, eu tenho que fazer resumo de livros. Mas eu tenho que ler a palavra. Quantas pessoas têm a Bíblia em casa e não a lê, não praticam o que está escrito nela? A Reni brincou aqui, né? A gente vem, ouve, aprende e não pratica. Mas a gente não lê a palavra. Então nós temos que ler. Somente a Escritura é autoridade. Concílios, credos e pastores podem ajudar, mas somente a palavra é a regra suprema. Quando a tradição e a Bíblia entram em conflito, devemos ficar com a Escritura. Porque a Bíblia, ela vai citar lá em Atos, ela vai falar de um povo, os bereanos. Os bereanos, eles eram muito cultos, estudiosos, e quando Paulo pregou para eles receberam muito bem a palavra. Mas só que tudo que era pregado, eles pegavam a palavra de Deus e iam examinando tudo aquilo que era falado. Eles tinham um zelo pela palavra. Então o pregador estava pregando, ele estava ali, olhando a Bíblia, olhando a palavra, ver se tudo que o cara estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Assim deveria ser todos os cristãos, querido. Se todos nós estudássemos a palavra, quando alguém pregasse uma heresia, nós mesmos íamos combater. Não haveria tanta loucura como tem no nosso meio evangélico, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Eu não quero criticar não, mas tem umas coisas que eu não entendo dentro do culto cristão. Eu já falei isso aqui. Pegaram a imagem de um culto e de um terreiro de candomblé e botaram um do lado do outro, e não tinha diferença. Um culto cristão evangélico com centro de candomblé, e não tinha diferença. O que é isso, querido? Coisas que estão entrando dentro. Aquilo que Lutero lutou lá atrás para combater, hoje está se voltando dentro do nosso meio. O que faz a gente entender o que é certo e o que é errado? É a palavra. Se nós se voltarmos para a palavra, nós vamos ver o que é certo e o que é errado. Então temos que ser igual os bereanos, querido. Meditar na palavra de Deus. E o que a gente pode aplicar para a nossa vida através disso? O crente, irmão, o cristão, ele tem que priorizar a leitura da palavra. É ler a palavra todo dia, querido. É fácil? Não é fácil. Às vezes a gente não tem tempo, correria do dia a dia. Mas tire o tempo. Leia um versículo, leia um capítulo. Se você é bom de leitura, leia o texto inteiro. Mas medite na palavra. Muitos cristãos têm a Bíblia em casa, mas não a leem. A pergunta é: a Bíblia é aberta diariamente ou só no culto? Quando que você abre a sua Bíblia? Você abre ela diariamente? Ou só abre quando o pregador pede, vamos ler a Bíblia, e você abre e lê? Não é a crítica, é uma pergunta para você refletir. Discernir as falsas doutrinas. Vivemos em tempos de muitos falsos mestres, profetas e movimentos religiosos. Só quem conhece a palavra consegue discernir o que é certo e o que é errado. Que tantas doutrinas, tantas coisas contrárias à palavra de Deus têm se levantado. Povo cego, buscando algo para preencher o vazio do coração, mas não busca na palavra. Busca em culto de milagres, culto de propósito, mas isso não vai mudar a tua vida, querido. O que muda a tua vida é a palavra de Deus. O que muda a tua vida é quando você lê essa palavra, entende e coloca ela em prática. Os ensinamentos de Cristo. É isso que vai mudar a tua vida. Então medite nessa palavra, porque só ela tem palavra de vida eterna na sua vida, querido. Preguei sobre isso quarta-feira, quando Pedro dá essa declaração: para onde nós iremos?
Quando Jesus pergunta para ele: vocês também não vão? E Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? E essa é a palavra de vida eterna, querido. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de vida eterna do Senhor. Viva conforme a Escritura. Não basta conhecer, é preciso obedecer. Olha o que diz Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. É isso que você falou, Renê. Para a gente ser cumpridor da palavra de Deus. Porque eu posso conhecer, querido, quantos teólogos tem que conhecer essa palavra de trás para frente, de frente para trás, sabem muito mais que pastores, mas que não cumpre aquilo que sabe da palavra, que não coloca em prática aquilo que conheceu, aquilo que aprendeu. Então não tem mudança de vida. E diante disso tudo, querido, Lutero, diante dessa revolta que teve diante da igreja, uma vez pegaram Lutero em 1521 e colocaram Lutero diante do imperador e da igreja e pressionaram ele a negar os seus escritos, as suas 95 teses. E olha o que Lutero declarou: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Que Deus me ajude. Amém. Porque Lutero estava falando que tudo o que eu falei está de acordo com a palavra. Então eu não tenho do que me retratar. Lutero, querido, ele já entendeu que a salvação dele vinha da fé dele, não era da igreja. Então ele não se retratou, Essa frase resume o espírito de somente a Escritura, a palavra acima de tudo, querido. E para a gente concluir, a reforma começou com um chamado de volta à palavra. A Escritura não envelheceu, querido. Ela continua sendo viva e atual. Assim como Lutero colocou sua vida em risco para defender a autoridade da Bíblia, nós também devemos ser fiéis à palavra em nossa geração, querido. Nós vivemos uma geração, querido, que vive no raso, uma geração que não tem noção da profundidade da palavra de Deus. E se nós, como igreja, não nos aprofundarmos nessa palavra, não temos conhecimento daquilo que nós servimos, porque se nós declaramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e não a conhecemos, tem alguma coisa errada. Então vamos colocar: se a palavra de Deus não for autoridade final em nossa vida, sempre daremos espaços para as tradições humanas, sentimentos ou opiniões substituírem a verdade. Então, querido, vamos botar a palavra no centro da nossa vida. Vamos colocar a palavra como centro, como a verdade que é. Ela é a palavra de Deus. E tem um versículo que fala: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos essa palavra, querido, esse sentido de guardar não é somente guardar, mas é praticar, é colocá-la em prática em nossa vida. Então, se você não faz, querido, tire um tempinho, faça devocional, busque ler a palavra, tenha um momento de qualidade com Deus através da palavra. E eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar cada dia mais quando você começar a meditar nessa palavra. Quando você começar a conhecer mais de Deus através da palavra dele. Eu estava vendo uma situação que
uma pessoa, ela falou que a gente servia um papa de papel, que a gente criticava os católicos, né, porque seguiam cegamente o papa, e que nós protestantes seguimos um papa de papel. Ela comparou a Bíblia como um papa. Aí fizeram o seguinte questionamento para ela: quem que a gente deve seguir? Aí ela falou assim: a gente deve seguir a Cristo. Tá certo. Aí o cara perguntou de novo: e da onde que você conhece Cristo? Do papa de papel que ela falou. Conhecimento de Deus está aqui. Não é um papa de papel. A Bíblia é a palavra de Deus. Então medite, estude a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Estude a sua palavra. Medite na sua palavra. Somente a Escritura. Amém? Então, queridos, estamos aqui, né, encerrando somente esse primeiro ponto. Como eu falei, teria muito mais coisa para a gente falar, mas que você possa sair daqui entendendo que esse foi o primeiro sola. A gente trata, né, a reforma e os 5 pilares da reforma protestante, né, que é chamado os 5 solas. Sola Escritura. Então, esse foi o primeiro ponto que nós falamos hoje, somente a Escritura. Semana que vem vamos estar aqui falando somente a fé. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a glória seja dada a Deus. Então, esses 5 pontos, que você possa sair daqui meditando na palavra do Senhor, querido, dando mais importância à palavra do Senhor. Se você já tem dado, continue dando. E eu quero orar para a sua vida, eu quero orar contigo, para que Deus ele possa continuar falando conosco através da nossa palavra e através da palavra dele, e que não sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes dessa palavra. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem misericórdia, Pai, e o Senhor sempre agiu, Pai, em favor do teu povo, Senhor. O Senhor sempre interveio na história, Pai, para que a tua palavra, Senhor, chegasse até nós, porque foi um mandamento que o Senhor deu aos seus apóstolos, para que eles fossem, pregassem a tua palavra, tanto em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, e que essa palavra chegasse até os confins da terra, Senhor. E essa palavra chegou até nós, ó Pai, a palavra da verdade, a tua palavra, Senhor, a tua revelação. O Senhor usou homens, mulheres, inspirados para que essa palavra chegasse até nós, ó Pai. Então, Pai, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, nós, como teu povo, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa arder em nosso coração o desejo de ler, de meditar na tua palavra, Pai. Como o Salmo vai dizer, Senhor, bem-aventurado o homem que medita na tua palavra de dia e de noite, ó Pai. Que possamos ser esses homens, ó Pai, que tem fome e sede de Ti, que busque conhecimento na palavra da verdade, Senhor. Ó Deus, toma cada um que aqui adentrou nessa noite, ó Pai. O Senhor os trouxe aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. E que possamos ser, ó Pai, praticantes da Tua palavra, Senhor. Que possamos ser instrumento usado, ó Pai, através do nosso conhecimento, para pregar a palavra da verdade, Senhor, para pregar o Teu Evangelho a todo aquele que precisa ouvir de Ti, Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado, ó Pai, que possamos a cada dia ter esse desejo de estudar e conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus. É o que nós te oramos, te pedindo perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Que os irmãos tenham um restante de semana abençoado na presença de Deus e que cada um possa sair daqui praticando essa palavra, lendo e meditando nela. Amém?